Olá, pessoal. Professora Gabriela. Hoje a gente vai falar sobre a estrutura do artigo científico aplicado à arquitetura e urbanismo. Essa aula ela saiu de uma disciplina que eu dou, no curso de arquitetura, na nona fase, que é Fundamentos para o TFG. Como é que funciona? O aluno na nona fase ele deve elaborar uma pesquisa científica para ter dados para, na 10ª fase, realizar o projeto arquitetônico. Então, vamos lá. Para que eu devo realizar essa pesquisa científica? Eu vou um pouquinho antes. Gera um certo debate, essa elaboração de pesquisa científica, de texto, de estudo teórico num curso de arquitetura e urbanismo. Muitos pensam que o arquiteto e urbanista, ele só desenha. Engana-se. Um projeto, seja ele arquitetônico, urbanístico, paisagístico, restauro, enfim, ele deve ser embasado. E como é que eu faço esse embasamento? Pesquisa, Vai fazer pesquisa, buscar referências, buscar elementos para justificar essa tua proposta, tá certo? Então, uma pesquisa, ela primeiro identifica um problema, um tema. Depois eu realizo pesquisa, com algumas etapas que eu vou explicar aqui para vocês no artigo científico. Depois eu interpreto esses resultados e aí eu preciso divulgar. Como que eu faço essa divulgação? 4 formas eu trouxe aqui. Primeira, artigo científico, o assunto dessa aula. Monografias, dissertações, mestrado, tese, doutorado, tá certo? Então, o artigo, em especial, é uma parte de publicação com o autor. Então, ele apresenta ideias, os métodos, as técnicas, os processos e o resultado que ele teve naquele tema, naquela área. Como que eu devo fazer? Usar uma NBR, a 6022, que é essa NBR que eu vou explicar aqui para vocês, tá? Além da NBR, eu trouxe 5 elementos, 4 NBRs e uma norma do IBGE, que se constituem em formatos, Então, como eu devo elaborar referência, numeração dentro do meu artigo, então, introdução é o 1, referencial teórico é o 2 e assim sucessivamente. Resumo tem norma, citação tem norma, cuidado para essas citações, vocês estão lendo algo de algum autor, não vão tomar para si o que não é de vocês, isso é plágio, tá certo? Mas isso aqui, tá na internet, facinho de baixar, de ler, norminha pequena, antes de perguntar para o seu professor, dá uma lida, é interessante. Então vamos lá, artigo científico, 3 etapas, elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Pré-textuais, primeiro, título, 2 pontos, subtítulo, subtítulo se houver. Se não houver, vai só o teu título, tá? Nome do autor ou dos autores, no meu caso, na minha disciplina, primeiro é o nome do meu aluno, o acadêmico responsável pela pesquisa. Como coautoria vem meu nome, que sou responsável pela disciplina, ou pode ser uma outra pessoa que contribui em algum momento na pesquisa de vocês, então ela é a coautora. Resumo, língua do texto, no nosso caso, português. Esse resumo, ele tem uma NBR, então consulta lá, 6028, tá? E aí ela traz vários elementos, mas eu resumindo para vocês. Resumo é a síntese do trabalho. Quando é que eu faço esse resumo, Gabriela? Faz no final. Por que no final? Porque eu não tenho meu trabalho completo ainda se eu fizer quando eu estiver lá no referencial teórico ou no estudo de caso. Resumo é de um trabalho finalizado, tá certo? Então, ele tem de 100 a 250 palavras. Como é que eu vou saber? Vai lá no Word, seleciona tudo que lá embaixo, naquela barrinha, ele dá a quantidade de palavras. Ele deve ser um parágrafo único, justificado, ele não tem aquele espaçamento no começo, e ali eu vou falando sobre cada uma daquelas sessões. Então, eu vou falar um pouco sobre introdução, referencial teórico, estudo de caso, proposta, tá? De 2 a 3 linhas para cada tema, eu creio ser suficiente. Depois, o resumo tem as palavras-chave. No meu caso, eu sugiro 3, tá? Não vai abrir muito e seja um pouco específico no teu tema. Tira as palavras que realmente quando o leitor quiser procurar sobre aquele assunto, ele vai lá no teu tema. Arquitetura hospitalar, arquitetura escolar, psicologia ambiental, conforto ambiental, urbanismo,
Vai por esses temas aí, dentro do teu trabalho. 3, suficiente. Beleza? Outra coisa que eu queria falar para vocês. Tem formas de eu colocar essa palavra-chave. Ela inicia por letra maiúscula e eu dou um ponto e eu vou para outra. Nada de ponto e vírgula. Elementos textuais. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Introdução. Contextualiza o teu tema para o teu autor, para o teu leitor. Ele está lendo, ele vai começar a entrar lá no teu trabalho, contextualiza de forma geral o que é teu tema. Outra coisa, introdução não tem citação de autor, tá? Pode ter o quê? Aí eu já pulo para a justificativa. Lei, norma, decreto, estatística, pesquisa, pode ter tudo isso, tá? Na tua justificativa. Pode também ter motivação pessoal. Exemplo, pô, tu fez um estágio aí de 1 semestre, 2 semestres, 3 semestres no hospital, e isso aí, né, rendeu o quê? Uma vontade de trabalhar com arquitetura hospitalar. É motivação, claro, motivação pessoal. Use isso aí no teu texto. Mas lembre, todo esse texto científico é realizado na terceira pessoa, ou seja, não tem eu. Eu quis, eu quero, eu gosto. Outra coisa, linguagem culta, tá certo? Relevância. Relevância é o quê? O que a minha pesquisa vai trazer de contribuição? Para quê? Para quem? Para arquitetura? Para o urbanismo, para o paisagismo, para o restauro, para o usuário, para a cidade onde eu estou, para o estado que eu estou. Belezinha? Vamos continuar. Delimitação da pesquisa. Se houver. Ai, meu Deus, eu não tenho delimitação da pesquisa. Calma, não tem, não inventa. Um exemplo de delimitação da pesquisa. Vou trabalhar com arquitetura escolar numa certa faixa etária. É uma delimitação de pesquisa. Vamos seguir. Objetivos. Que tipo de objetivos, Gabriela? Eu tenho 2 tipos. O geral, né, que é o quê? Vou contar uma historinha para vocês. O geral é meu pote de ouro. Para eu alcançar o pote de ouro, eu tenho que subir degraus. Quantos degraus, Gabriela? Máximo 4. O que são esses degraus? Objetivos específicos. Seja geral, seja específicos, verbo é ação, é meta. Sabe aquela meta de começo de ano? Que eu vou emagrecer, vou estudar, vou obedecer, enfim? Então, é o quê? É meta, é ação. Então, são verbos. Estudar, realizar, analisar, entender, compreender. Vamos lá. Objetivo específico. Ele é antes do geral, mas vou começar a falar do específico para vocês entenderem melhor. Primeiro, no caso daqui que eu peço para os meus alunos, talvez sirva para você. O que eu tenho que fazer? Estudar referencial teórico sobre o meu tema. É o primeiro objetivo específico, primeiro degrau. Segundo, realizar estudo de caso. Para quê? No estudo de caso eu vou entender como é que funciona esse espaço. Depois, o terceiro e o quarto está na proposta. Primeiro é escolher meu lote, analisar meu lote, conhecer o meu lote, a área de entorno, tudo o que tem sobre ele, normas, legislações, enfim. E o último, compila tudo isso aí, dos objetivos específicos, que até agora foram 3, e faz os teus atributos arquitetônicos. Fazendo esses 4 específicos, eu chego no pote de ouro, que é o quê? O meu objetivo geral. Verbo. No caso aqui da minha disciplina, é o quê? Desenvolver o quê? Atributos arquitetônicos, diretrizes arquitetônicas, para quê? Para a concepção de anteprojeto arquitetônico, urbanístico, paisagístico, de restauro, tá? Então, é o final, é o por que eu fiz toda essa pesquisa? Para chegar no meu geral. Metodologia do trabalho, mais para frente a gente pode falar um pouquinho sobre isso. É o caminho que eu segui. Então, a pesquisa qualitativa, quantitativa, qual é o tipo? A exploratória? Estudo de caso? Quais foram as técnicas para estudo de caso? Por fim, a estrutura do trabalho, igual ao resumo faz no final, porque tu vai explicar cada sessão. Vai explicar a introdução, vai explicar estudo de caso, referencial teórico, tu não pode fazer no final, concorda comigo? Seguindo, gente, desenvolvimento, referencial teórico, projetual e proposta. Referencial teórico. Tudo o que já falaram sobre o tema, tá? Tudo mais ou menos, né? Então, assim,
pega umas bibliografias mais recentes. Eu sei que tem aquelas bíblias da arquitetura, você pode utilizar, mas traz umas mais recentes. Então, referencial teórico é o que um autor fala sobre o tema, então a gente faz o diálogo entre autores. Não esqueçam, existem formas de citar através de citação, NBR 105.20, existem alguns tipos de citação. Apude, Gabriela. Apude é aquele, fulano citou Beltrano. 1 apude tá bom, 2 tolerável, 3 um artigo, né, gente? Apude assim, ó, livros antigos, documentos que eu não consigo achar mais. Livros recentes, publicações recentes, vai atrás, corre atrás, tá? Não esquece, referencial teórico, faz uma análise crítica tua, pesquisador, o autor. O que esse referencial teórico traz de contribuição para a minha proposta, para as propostas que eu vou fazer nesse artigo? Posso fazer como, Gabriela? Pode fazer entre esse diálogo com os autores ou no final. No final eu acho mais interessante, porque aí tu fecha com a tua análise crítica e dá um gancho para quê? Para o referencial projetual, estudo de caso. Aqui eu peço 2. Né? Eu peço estudo de caso direto, aquele que você vai no local e tem uma lista de coisas que eu preciso fazer, análise espacial, entrevista com o usuário, questionário, e também indireto. Indireto são algumas referências. Eu vou fazer uma aula sobre estudo de caso para ampliar esse universo aí na arquitetura e urbanismo, tá? Mas aqui, nesse momento, fica assim. E, por fim, a minha proposta arquitetônica, né? Então, faço o quê? Proposta arquitetônica, primeiro, análise do lote. Segundo, os atributos, tá? Então, eu pesquisei tudo, fiz tudo esse caminho para chegar onde? Nos meus atributos. Acho que eu vou fazer uma aulinha também. Se vocês quiserem, deixa aí no comentário, tá? Para finalizar a conclusão. E eu concluo que esse trabalho foi muito importante. Opa, calma aí. Conclusão tem uma forma de fazer. Primeiro, ela tem que ser conectada à minha introdução, aos meus objetivos do meu trabalho, ao meu problema, tá? Então, assim, eu consegui referencial teórico. Foi importante para quê? Estudo de caso. Para quê? Essas propostas, elas estão de acordo com o que eu, me propus a fazer? Outra coisa, eu tive algumas dificuldades. Foi difícil encontrar referencial teórico. O meu estudo de caso, eu achei que era assim. Também não foi muito bom. Coloca as tuas dificuldades nessa conclusão. E outra coisa, deixa lá para o colega alguma recomendação para novo estudo, né? No meu caso, estou na fase, o pessoal da 8ª pode querer pegar esse artigo, né? Tá em dúvida ainda, meu Deus, o que eu vou fazer para o meu TFG? É aqui que vocês podem ajudar o colega, tá? Para fechar, elementos pós-textuais. Alguns aqui não são obrigatórios, né? No caso da NBR que eu tô falando para vocês. Título em língua estrangeira, resumo, palavra-chave em língua estrangeira, nota explicativa. Eu costumo não utilizar. Escreve lá no texto, faz tudo no texto bonitinho. Agora, referências, obrigatório, tá? Tudo que eu colocar de livros, enfim, de consulta, nesse meu artigo, está na minha referência. E a minha referência também tem uma norma, lá que eu falei para vocês lá na frente, 6023. Apêndice anexo. Piadinha, tá? Mas funciona. Eu lembro até hoje. Um professor falou pra mim, eu lembro até hoje. Apêndice, apendicite foi o que eu produzi. Então, é meu. O que é meu? Questionário, tabela que eu produzi para análise, tudo isso é apêndice. Vai lá no final. Anexo é dos outros. O que é anexo? Um documento, uma planta que eu peguei, utilizei, mas não é minha, tá? Então, assim, eu espero ter ajudado vocês nessa parte que parece ser tão nebulosa, né? Parte escrita, teórica da arquitetura e do urbanismo, mas não é não. Não esqueçam. No referencial teórico, se vocês leram, coloca a citação, fala do autor, não faz plágio, por favor. Outra coisa, não começa lá o teu referencial teórico, diquinhas finais, já falando do cara. 2. Referencial teórico. Segundo fulano de tal, não. Fala um pouquinho e daí começa a introduzir teus autores, tá certo? Parágrafos não muito longos, de 5, 6 linhas no máximo. Pior coisa que tem é a gente tá lendo um parágrafo gigantesco que eu já não lembrar do que a pessoa tá falando.
tá? Segue essa dica que é interessante. Outra coisa, análise crítica, sempre coloca análise crítica, senão o que eu tô fazendo? Reproduzindo o que alguém falou. E é um trabalho científico, é de vocês são pesquisadores, tá certo? Qualquer dúvida, escreve aí nos comentários, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, pessoal!